Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que você tem para fazer o que precisa ser feito. A pergunta é: o que que você vai fazer com o presente que recebe hoje? O que você vai fazer com o presente que recebe hoje? Todos os dias é como se o Senhor te entregasse uma caixa com um lindo envelope, com uma fita dourada, um presente. Um presente para você desfrutar durante todo o dia. A pergunta é: o que que você vai fazer com esse presente no dia de hoje? Sabe o que é interessante? Que esse presente ele só serve para hoje. Ele não serve nem para amanhã e nem para o ontem. Ele só serve para hoje. Por isso que chama presente. Então, toque, 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 toque. Tem gente aí? Bora levantar. Levanta essa cama aí, não assiste 459 deitado. Vai lá para sua sala, vai lá para o seu sofá, vai lá para algum lugar onde você possa anotar, pegar os códigos e explodir a sua mente e o seu coração. Se você estiver pronto, coloca aí, bora pra cima, bora tocar o terror na terra. Escreve aí, bora, TTT, e vamos explodir mentes e corações no dia de hoje. Segunda-feira, segundou. Eu ouço as pessoas falando sextou, mas segundou, poucas pessoas falam e têm esse estilo de vida. Por que isso, Thiago? Porque infelizmente algumas pessoas ficam aprisionadas dentro de uma nave. E essa nave, ela fica numa órbita apenas fazendo exatamente a mesma coisa. Alguns, ao invés de serem o piloto principal, aquele que conduz, estão nessa órbita, nessa nave, dentro dessa órbita de passageiro. A pergunta é: até quando você vai ficar de passageiro dentro da nave chamada sua vida? Então, segundou, por quê? Segunda é o melhor dia da semana. Escreve aí, segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu não sei pra você. Eu não sei se é porque há 5 anos nós nos encontramos aqui como alunos do Marçal no pior ano, mas toda segunda-feira é o meu melhor dia. Ah, Thiago, eu duvido, posso te falar. Segunda-feira é o dia onde as pessoas começam a produzir. Sábado você quer fazer as coisas, ninguém quer fazer nada. Domingo ninguém tá nem aí. Segunda-feira eu fico contando os dias para começar a fazer as ligações e os contatos. Para segunda-feira tocar o terror na terra. Então segunda-feira é a melhor oportunidade. É a oportunidade onde você resetou e fala o seguinte: agora eu vou fazer. E aí, se você é nível 1, você se contenta com a segunda-feira. Mas se você é nível 3 de profundidade de entendimento, você entende que todo dia é segunda-feira. Escreve aí. Todo dia é segunda-feira. Se segunda-feira é o melhor dia da semana, todo dia é segunda-feira. E às vezes você se questiona: por que que eu preciso acordar às 4h59 da manhã? Ó, o Igor pegou o código aqui, ó. O Vitor também. Segunda-feira é o melhor dia da semana. O Igor colocou todo dia é segunda-feira. Segunda-feira é o melhor dia da semana. E por que tem gente que não acredita nisso, Thiago? Porque desfruta apenas do final de semana. Tem gente que apenas olha para a sexta-feira. Você acredita que ontem à noite alguns já estavam contando os dias para chegar à sexta-feira? É como se você estivesse subindo numa montanha de bicicleta. A segunda-feira é lá quando começa a primeira subidinha da montanha. Vai, sobe, força, 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 terça, terça, força, vai subindo. Quarta, quarta, força, força. Quinta começa a chegar no topo. Aí sexta-feira tá lá no topo. Era o momento que mais esperava. E aí começa a descer. Sexta, sábado e domingo. E aí volta para subir na segunda, subir na terça, subir na quarta. É alguém de bicicleta subindo uma montanha e curtindo apenas o descer dessa montanha. Presta atenção, o descer da montanha, ele pode ser contemplativo, mas o ciclista se forma na subida. Presta atenção, todo bom ciclista se forma com as subidas. Você vai aperfeiçoar seus músculos, a sua habilidade de trocar marcha, a sua consistência na subida, não é na descida. Então, um grande convite para você, toda segunda-feira, entender que existe uma grande oportunidade como o melhor dia da semana e que se você tem nível 1 de entendimento, a segunda é um bom dia. Mas se você tem nível 3 de profundidade, entende que todo dia é segunda-feira.
Então chega aí, bora tocar o terror na terra. Você que faz parte do pelotão todos os dias, 4h59, nessa maratona aí, acordando um pouco antes das 4h59, dá um like nessa live, compartilha ela com 3 pessoas que mais fazem sentido. Por que 3 pessoas que mais fazem sentido, Thiago? Porque você vai precisar andar com outras pessoas e andar numa comunidade. Porque um vai fortalecendo o outro e tudo aquilo que você aprende com o Marçal, você contribui ou compartilha ou transborda na vida dessas pessoas. São seus amigos, parentes, colegas de trabalho, aqueles que andam com você. Essa é ótima oportunidade para você não ficar apenas nessa nave, na órbita dos dias das semanas de forma normal. Então, segunda-feira é dia de aperfeiçoar, terça-feira é dia de ganhar mais musculatura, quarta é dia de ganhar habilidade, quinta é o dia de contemplar, sexta-feira pegar outras habilidades. Então, chega aí, todo dia, escreve aí, TDS, todo dia, segunda-feira. Vejo alguns de vocês aqui compartilhando e é muito massa encontrar. Estava em Espanha agora, encontrei alguns de vocês lá que fazem parte, lá um pouquinho mais tarde do que o horário 4h59, e aí aprende as habilidades, mas talvez não da forma e na frequência que no Brasil se tem, que é acordar às 5 horas da manhã, não tem ninguém reclamando, não tem ninguém mandando mensagem, WhatsApp, chamando, cachorro latindo, criança chorando. É o dia que você se conecta com a fonte e entrega a sua primícia no primeiro momento da sua semana. Antes de qualquer telefonema, antes de qualquer mensagem, antes de qualquer ligação, antes de qualquer conexão, você está fazendo o quê? Conectado com aquele que é mais importante, entregando as suas primeiras horas do seu dia. Essa talvez seja a parte mais importante que vai fazer você mais refletir sobre quem você é e para onde você vai. O grande problema é as pessoas não sabem quem são ou não sabiam quem era e muito menos para onde estão indo. Fala aí, Marechal. Bom dia. Bola, Você, gente. Tamo juntos. Bora compartilhar, dar um likezinho aí para alcançar mais pessoas. bora tocar o terror na terra. Pra cima, Thiago Rocha. Tava bonito de ver aí um metro de pé na Espanha. Final de semana eu falei em 3 metros de pé na Espanha, na França, em Brasília. Amo juntos até depois do fim. Escreve todo mundo assim, ó. Bora TTT. Bora TTT. Bora tocar o terror na terra. Vamos tocar o terror. Alguém perguntou por que tocar o terror. Quer saber mesmo? O dia que Jesus vai voltar, ele vai voltar num jumento ou num cavalo com o olho pegando fogo. Uhum. Ele vai tocar aqui. O que que ele vai tocar na terra quando ele voltar? Agora você pegou o código. Ele vai voltar e falar: Nossa, vocês podiam tanto me ouvir. Vocês podiam tanto dar certo, né? As coisas que eu falo pra vocês. Aí vai voltar o terror na terra, irmão. Pra quem não sabe, o terror na terra é sobre esse dia. Doideira, né? A gente. Vamos ver quem lembra aí qual que é o último versículo de Gênesis 2 que a gente falou. Vou pegar aqui. É o 2,19 aqui. Vou continuar aqui na leitura. Ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Ou seja, Deus trouxe para Adão, para que Adão batizasse eles. Para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Sim, porque eu lembro sempre da vaca. Que imaginando Adão pondo o nome nas coisas e pensando assim, ó. Adão dando uma ordem para a vaca aí depois Adão chamando a vaca. Tipo assim, vá, cá. Ele juntando sentimentos para dar um nome para um bicho. Você sabe que nome é significado, né? Sentimento. Então, o nome é tipo. Imagina ele colocando o nome no cachorro. Aí ele. Claro que é hebraico, né? Os nomes. Mas o aramaico, que é o rudimentar, né? Ele colocou o nome porque Deus chamou toda a criação diante dele. Nossa, acho isso louco demais. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Ou seja,
Ele olhou em toda a espécie animal e viu uma fêmea que a dele não parecia. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Temos o primeiro caso de hack aqui. Você acha que foi uma hack ou foi uma geral aqui? Boa, geral. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, mostra o primeiro caso de cirurgia para a pessoa dormir, anestesia geral para ela dormir, e mostrou o primeiro caso de célula-tronco e mostrou o primeiro caso de cirurgia colocando carne no lugar. Olha que doido. Foi o próprio Deus que fez em Adão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ou seja, imagina a alegria de Deus trazendo toda a criação para Adão, tira dele a possibilidade de formar, tira dele a possibilidade de pensar na mulher e querer formar a mulher, e Deus forma e traz ela para ele. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Tem lógica. Ele não chamou ela de Eva. Ele chamou ela de mulher. Por quanto do homem foi tomado. É tão bonito hoje ver assim, o homem desvalorizando a mulher desvalorizando o homem. Sendo que a mulher saiu de dentro do homem. Existe um vazio dentro do homem, por isso que ele morre pela mulher. Mulher não morre pelo homem, morre pelo filho, porque é o que ela gerou. Aí você vê porque que Cristo morreu por nós, porque nós somos gerados imagem e semelhança dele. Isso é loucura. Portanto, deixará, versículo 24, o homem, o seu pai, a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Resumindo, antes de honrar pai e mãe, tem deixar pai e mãe. Isso é um fruto, escreve assim, eu sou um fruto que precisa deixar o pé. Doideira, né? E por último, em ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Finaliza o número 2, que é o código da formação. Você vai escrever assim, ó, Gênesis 1 cria, Gênesis 2 forma, Gênesis 3. O Gênesis 3 é o terror, irmão. Gênesis 3 é a queda. Você vai escrever algo que vai mudar a sua concepção. Ninguém peca para cair. Todo mundo cai. Tem gente que tem agonia de ver esse carregador na tomada. Oh, meu Deus do céu. É muito sério, preocupado com coisa que não faz sentido. Gênesis 1, criação. Deus fala alguma coisa em Gênesis 3, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 3, 6, 9, 11, 15, 20, 24, 26 e 29. 9 vezes Deus cria com a partícula subatômica. Acabou, falou. Depois vira o código, Deus forma as coisas. Então ele cria, pega a matéria-prima, coloca em ordem. Depois ele faz o quê? Forma. Gênesis 1, cria. Gênesis 2, forma. Se você pegar esse código, aí já é. Aí já é. E o capítulo 3. Capítulo 3 é lindo demais. É onde Deus intervém na queda. Então a queda, essa queda que o homem produziu é uma deformação. Então, a deformação, você pega então esses 3 tempos de Gênesis, criar, formar e a deformação, como houve a queda, Deus entra no meio para que o homem não morra eternamente. Já começa o número 3 falando a causa da queda. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha
feita. Então tinha um propósito na serpente. Ela era a mais astuta. Cuidado com gente astuta. A serpente, a gente tem que lembrar, né? O que Jesus fala? Você tem que ser sagaz como serpente. Por que ele fala? Ele mesmo fala. Por que o próprio Jesus... Por que o próprio Jesus fala para ser sagaz como a serpente? Porque na criação, o animal mais sagaz é a serpente. Olha o que ele fala de outro animal. Ele fala simples como a pomba. No reino animal, cada animal tem uma grande característica. O elefante é o que tem a maior memória, o guepardo é o mais rápido no solo, o mais inteligente é o tubarão. Cada animal tem uma. O que mais parece com o meu macaco, o leão é o que mais tem autoridade. Então ele está falando assim, ó, você vai ser duas coisas. Você vai ser sagaz, ó, astuto, perspicaz, como a serpente, e vai ser simples como a pomba. O que ele está te falando? Que na guerra você usa sagacidade, na paz você usa simplicidade. Eu adotaria isso. Na guerra eu uso sagacidade, nos dias de paz eu uso o quê? Eu uso a simplicidade. Quer ser uma pessoa boa, não use qualidade em dias de guerra. Dias de guerra você usa defeito. No dia de paz, não use defeito que você vai ser um imbecil. Então, se você entender guerra versus paz, e na guerra você usa seus defeitos, usa sua sagacidade, e no dia de paz você usa suas qualidades, bingo. Bingo, você está bem. Então, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Como é que o diabo começa toda a conversa com alguém? Começa pegando uma palavra que Deus deu. Foi assim em Mateus 4, mesma conversa. Você sabe que é a serpente, porque ela chega falando sobre a promessa que você tem. E aqui hoje nós vamos resolver uma coisa muito boa. Quer resolver ou não? Todo pecado que você tem ligação com aquilo que você foi chamado. Que, aqui está o detalhe, o diabo já chega debaixo da palavra que tem, que a palavra é uma força. Seu propósito é uma força que Deus sustenta desde a eternidade para você. Não é desde a fundação do mundo. É antes da fundação do mundo. Então vamos lá. Quando você percebe que existe uma palavra para você ser um portal de intimidade com Deus, é essa aqui a dona, você vai ficar doido. Quando você é um portal de intimidade diante de Deus, existe algo que toca você. Tem um tipo de pecado. Você tem pecado de luxúria, pecado de pornografia, pecado de adultério, pecado de qualquer coisa parecida com sexualidade, porque sexualidade é o ápice da intimidade no corpo. E aí, aquilo que você tem, se é um portal de alguém que foi chamado para ser íntimo e abrir esse portal para os outros. Qual que é o pecado que tranca o portal? Pecados de pornografia, fornicação, adultério, qualquer tipo de luxúria. Seus pecados não são por qualquer motivo. Quando você tem um chamado diante de Deus de apregoar, de pregar, de falar, aonde que o diabo ele tenta anular isso em você, no seu pulmão. Toda sorte de vício que ataca o pulmão, droga, fumo, todo tipo disso. Quando Deus te chama para ser um José do Egito, um administrador, o que ele faz? O diabo desconfia e fala, eu sei como parar isso. Eu sei como parar isso. Aí você fala, mas como que para isso? Gente, deixa eu só trocar a internet aqui. Tem gente falando aí. Deixa eu só aqui. O Thiago tá me assistindo? Tá boa a internet?
Então é o seguinte, quando você foi chamado para pregar, para apregoar algo que Deus, quando Deus te chamou, o que acontece? O diabo olha e fala, como você é alguém que foi chamado para algo, eu vou te parar naquilo que você foi chamado. Então, não faz sentido nenhum ele te parar em outra coisa. Por isso que você vai escrever assim, ó, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito, o meu pecado tenta me impedir todo dia. Meu pecado tenta me impedir todo dia. Dá para saber, eu sei que tem ataque sexual, sei que tem ataque nessa área, você é um portal de intimidade diante de Deus. Quando você tem algum vício que é para parar sua voz, dá para saber que é para você explodir a voz. Quando você é desmoralizado, arrasado no item dinheiro, você foi chamado para ser mantenedor do reino. Seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito, o seu pecado é um presente que o diabo te dá para você ficar ocupado, não percebendo aquilo que você foi chamado. Tem lógica, não? Se você pegar e olhar todo aquilo, toda aquela força do pecado, aonde está te envolvendo, você vai perceber. Alguém falou assim, perguntou, né? E quando você não sabe o seu propósito? Tá tão nítido. Olha para o seu pecado. Olha para o seu bloqueio. Você é um ser simples, sensível. Você não peca naquilo que não tem ligação com aquilo que Deus chamou. Por que que tem gente que parece que Deus falhou na hora que foi fazer ele? Porque não tem lógica. Não é, não. E o seu pecado é um presente que o diabo te dá. Se você não for astuto, você vai cair como uma pomba. Uma pomba não vê a armadilha. Você vai ter que ser sagaz para entender que no mundo é terrível. Então, se o seu detalhe é luxúria e dinheiro, aí você pode olhar, tem duas coisas fortes que permeiam o seu chamado. Então, o seu pecado, ele não é um negócio gratuito. Você não mexe nele por algum motivo. Tem uma palavra que ronda você desde a eternidade. E o que acontece? Lá vai você. Quando você é uma pessoa libertadora, aí você olha e fala, por que que eu vivo preso nesse pecado? Para você, alguém já escreveu ali, já valeu a live. Você olha para si mesmo e fala, que merda, cara, eu não consigo sair disso. Alguém ali escreveu assim, o Paulo, eu já pequei em quase tudo. Pecar em quase tudo, para ter um demonstrativo de cada uma coisa, mas você não peca mais do que 3 coisas. Seu pecado, onde você é mais forte que você, ele está em 3 coisas. Olha que coisa, presta atenção. Vamos pegar uma palavra que está guardada, ó. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, assim, Deus, ele não te deixa ter uma tentação que você não suporta. Aqui que está o detalhe. O que faz suportar a tentação? A justiça que permeia você é uma palavra que veio da eternidade, que te ronda. No mundo espiritual dá para saber, sem ver a sua boca abrindo, que você foi chamado para uma coisa. Então, ele não deixa você ter uma tentação maior do que você suporta. Por quê? Porque você ia cair e ia morrer. E o que é o limite da tentação? A palavra que tem. Aí você fala, mas não é possível. Por que que isso acontece? Acontece o seguinte, toda criação, vou pegar um versículo aqui para você. Olha aqui que louco, ó. 1 Coríntios 10, 13. Que mensagem de Paulo? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. O que significa isso? Ele tem uma palavra, a tentação, ela não pode engolir essa palavra inteira, mas ela persegue, ela anda lado a lado. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará uma saída para que o possam. Eu não sei se você entendeu esse versículo, talvez você passou a vida inteira e não manjou esse versículo. Esse versículo é pesado. Seu pecado tenta anular
com uma palavra de justiça que Deus declarou sobre você. Vamos lá. É bonito demais. Quando eu vejo uma pessoa tímida, você sabe o que você está fazendo? Você está pecando. A timidez te tira do reino. E não entender isso, não entender. Ô, Adote, não entender isso vai fazer com que você sofra de forma desnecessária. Alguém está perguntando que passagem é essa que eu li. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Qual o limite do suporte? O que significa o suporte à tentação? Seu propósito. Você foi chamado para uma coisa, e aí, por ser chamado, o diabo tenta te ludibriar, fazendo o contrário, mas ele não pode invadir esse negócio. Por exemplo, nunca usei droga na minha vida, isso não é nada demais para mim. Então, se eu nunca nem cheirei, nunca experimentei, essa merda não me atrai. Essa merda não bate na minha porta. Por isso que eu falo para todo mundo, toma cuidado. Essa timidez sua mostra que você é alguém muito grande na fala. E a timidez, o diabo fica todo dia passando a mãozinha na sua cabeça e falando, né, filha? Né, meu filho? Fica mesmo com medo de gravar. Fica com medo. Você que tem uma mente que o Senhor deu para construir riqueza, o que o diabo quer fazer? Quer manter essa mente ocupada, ludibriada, com o quê? Com bebida, com alucinógeno, com todo tipo de coisa. Você tá doido. Tem gente aqui que a pornografia é igual crack. Sabe por quê? Porque o diabo não suporta ver você num lugar de intimidade. Não faz sentido para ele. Ele fala, mas para quê? Tem gente aqui que é feio, ou melhor, está feio, mas um monte de mulher quer o tempo inteiro. Por quê? Porque é melhor o diabo patrocinando, mandando uma chuva de rãs para você, igual no Egito, do que você tendo lugar de intimidade e abrindo um portal diante dos outros. Ele fala, não vou, você vai produzir um prejuízo gigantesco. Rapaz, o dia que eu entendi isso, o dia que eu entendi que meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito, o meu pecado tenta anular uma palavra que foi dita sobre mim antes da fundação do mundo, não tem como, irmão. Não tem como. Jesus não foi tentado? O diabo só tentou Jesus lá em Mateus 4 com força na palavra que ele estava carregando. Olha aqui, como é que começa a tentação? Não é mesmo o Filho de Deus? Essa não é a palavra que você tem? Se és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Eu não sei se você está pegando, mas quando ele percebeu, ele falou, peraí, vamos checar a sua identidade. Vamos checar a sua identidade. Mas sabe, eu que vivo comendo desenfreadamente, tem uma mensagem que nutre alma e espírito e você não está entregando, você vai querer comer desenfreadamente. Quando você olhar para o pecado que você carrega, você vai ficar assustado, porque não é aquilo que faz sentido nenhum para você, a não ser alguém que te patrocinou para você ficar longe e sentir indigno. Qual que é a tentativa do diabo? É te derrubar. Por que você está contando isso para mim? Que eu vou ler agora sobre a queda. Ninguém peca para cair. Primeiro você cai para pecar. Não tem como. Da onde que eu caí? Você caiu da intimidade, depois caiu para a bondade, depois cai para o mal. Depois do mal vem um desejo. Não existe pecado que não tenha autorização dentro de você. Nenhum pecado vem te visitar de graça. Porque você, num estado de maldade, desejou algo, abriu a porta da sua alma, esse negócio te pegou. Diabo usa iFood. O que é isso? Não existe pecado batendo na sua porta que não tenha sido desejado por você. Ou seja, se você não desejar, não vai bater na sua porta. Nunca, em toda a minha vida, uma droga apareceu na minha porta. Nenhuma. Nunca foi uma coisa que eu desejei. Por isso esse pecado nunca apareceu. Mas na vida de alguns, sim. Sabe por quê? Porque mesmo que você não queira, o diabo, quando vê que você é forte, ele te cerca de gente. Já me cercou de gente drogada, mas não passei do limite nem da curiosidade. Sacou, não? Sugiro que você nem caia a primeira vez.
Ah, vou só experimentar. O que o diabo fala? Não, mas você não vai ficar viciado, é só para experimentar. Não é assim que todo mundo conversa? Não é assim que todo mundo fica falando? Não tem esse negócio. Não precisa se preocupar. Dá o curso só para você experimentar. Quer a sugestão? Não experimenta fazer isso, não. Não experimenta droga, não. Não experimenta coisa que você vai ter uma energia contra você pro resto da sua vida. Bingo. Não é sobre a droga. É sobre o estado de controle mental absoluto. O que o diabo quer? Que uma mente brilhante como você esteja ocupada o tempo inteiro e se sentindo indigno. Já posso desligar a live e ir embora? Vocês já me liberam hoje? Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe pecado sem algo poderoso. Deus chamou você para investimento. Deus chamou você para ser alguém que olha para uma pessoa e declara e investe nela, mas você não vai, aonde está o pecado? Está pondo você para ser jogador de tigrinho. Você não está entendendo, não, é só olhar a besteira que você está fazendo, inverte essa merda, você vai ver que é a força de uma palavra que sustenta isso. O que o diabo vai fazer? Ele vai mexer na sua identidade, porque quando mexe nessa identidade, acabou. Você vai cair em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Se você verdadeiramente ficar putaço com isso, olha lá, alguém escreveu aí, ó, sou testemunha que aos 42, agora dia 2, nós pequei na pornografia desde os meus 14 anos e estou liberto, acredito na mudança, é a melhor coisa da minha vida. Parabéns, garoto. O que eu quero que você entenda? Eu comecei a mexer com pornografia com 5 anos de idade. Quanto tempo você levou para você sair? 20. Quem é você? Alguém que tem uma extrema intimidade com Deus. Aonde que estava ligado isso? Me manter indigno de estar na presença dele. Putz, grila, mano, que raiva. Que raiva. Como eu queria estar acordado um dia e alguém ter falado isso para mim, só para eu ter consciência. Só para ter uma consciência. Uma pequena consciência. Aqui entre nós. Que vício é esse de ver gente estranha pelada, meu Deus do céu? No fundo, o que significa isso? Por que Deus reprova isso? Deus te chama para um lugar de intimidade. Você vai atrás daquele pecado e, de fato, o diabo te patrocina e você acha que você é o bichão. Ele quer te promover para fora desse lugar. Ele quer te promover para fora disso. E aí, quando você realmente é liberto, tem algo dentro de você, uma certificadora. A única coisa que te basta é tirar as pessoas desse lugar. Entendeu ou não? Quando você é livre de um pecado, a única coisa que você quer é fazer o quê? Libertar os outros. Vamos lá para Mateus 4? Então, o diabo, ele tenta abalar a identidade. Ah, então você é filho de Deus? Então eu vou pegar você na sua primeira esfera. Qual que é a primeira esfera? Eu sei que tem gente aqui apavorada. Vai lá pro capítulo, vai lá pro versículo ler. Irmão, eu nem preciso aparecer essa semana mais. Você não dá conta nem de processar o que eu te falei. Na hora que eu entrar com o entendimento certo, você vai falar, meu Deus, eu tô vendo, eu era cego, agora eu tô enxergando. Meu Deus, o que tá acontecendo? Você criou um nível de consciência agora que até o diabo tá assim, ó, falando pros demônios. Como é que vai fazer agora? Como é que vai mexer com essa pessoa? Que agora ela tá entendendo. Imagina, o diabo te ama. O diabo te ama porque você não sabia disso. Mas agora ele te odeia, porque se você fizer o que eu tô falando e libertar os outros, você anda na lista dos procurados. Eu não quero ter treta com ninguém, eu quero ter treta com o inferno inteiro. Só para provar que o Espírito Santo vale mais que todas as hostes do inferno. Depois que o véu cai, amigo, ninguém segura. Primeiro ele vai mexer na sua esfera física, depois ele vai mexer na sua alma, depois ele vai mexer no seu espírito. Ele vai colocar os pratos de lentilha para roubar aquilo que ele te deu. Ele vai colocar os manjares. Ele vai colocar recursos. Por que você vê pessoas que são honestas caindo em atos de corrupção? Porque o Senhor claramente colocou algo para eles administrarem o reino, que é muita riqueza, e o diabo vai lá e derruba eles no assunto que eles têm que governar só para eles ficarem humilhados para sempre e nunca mais se levantarem. Bingo!
Dá uma olhadinha em volta dos seus pecados. O fato de você ter pecado uma vez ou duas não é o problema. O pecado que bate na porta todo dia é a forma que o inferno tem de te manter ocupado e indigno. Não tem um ser humano com base na moral eterna que consiga ficar em paz com o pecado que tem. Não tem. Você termina de pecar, é engraçado demais. A pessoa fala, eu quero quebrar o pau, quero ser uma máquina sexual. Na hora que você goza, você olha pro lado e fala, o que que eu tô fazendo? Que merda. Quando você termina o pecado, o arrependimento te chama de volta. E fala, o que que você tá fazendo? Não faz isso. Não tem ninguém que consegue ficar em paz. Paulo, por que que algumas pessoas pecam e não tem isso? Ela não tem consciência do pecado, nem da justiça, nem do juízo. Mas na hora que esse negócio pega ela, isso é forte, né? Vamos entrar agora na queda, pra você entender? Então agora você vai escrever assim, ó. Ninguém peca para cair. Todo mundo cai, só assim peca. Presta atenção. O pecado está na quarta fase. As 5 fases, ó. Aqui. Intimidade, bondade, maldade, pecado e morte. Intimidade, bondade, maldade. Aonde que está a área de desejo? Da maldade. Por que que todo mundo é bonzinho? Você olha para uma freira, você olha para um padre, você olha para um pastor. Vamos pegar alguém que não poderia ter esse tipo de pecado? Eles não podem ter esse tipo de pecado, né? A gente não permite eles terem esse tipo de pecado. Olha que coisa, onde que o diabo usa? As pessoas que são chamadas para intimidade têm treta com sexualidade. Por que que a gente não presta atenção naqueles que foram chamados para ser intimidade? Todos eles têm um tesão desenfreado na vida. Eu não sei se vocês estão entendendo. Olhe com compaixão essas pessoas. Uma pessoa que tem voto de celibato, essa pessoa, ela, ela acha que o voto vai sarar o fogo que tem na genitália dela. Quem foi chamado para intimidade, todos os pecados têm a ver com a raiz da sexualidade. Pode eu vigiar a vida do padre, do pastor e de todo mundo que é sumo sacerdote. Vocês pegaram o que eu falei ou não? Pode ficar em cima. Por quê? Porque a força do pecado que tenta anular a intimidade dessas pessoas. Por que que tem congregações que não fazem culto mais? Mas o que que eles fazem? Eles estão tocando atos funerais. Tem gente que chama de culto, mas aquilo é um culto fúnebre, não um culto a Deus. Por que que é fúnebre? Porque aquele que foi chamado para intimidade está escondido debaixo do pecado de sexualidade. Se a pessoa for honesta, ela vai falar, eu não aguento isso mais. Presta atenção. A pessoa cai, depois ela peca. Ninguém peca no íntimo. Se você entrar em pecado na intimidade, você morre. Era por isso que o sumo sacerdote entrava com a corda na cintura. Vai começar a fazer um pouco de sentido as coisas agora, né, na sua cabeça? Porque quem entrava no pecado e ousava entrar em pecado na presença de Deus morria. E por que da corda? Porque ninguém podia entrar no seu sumo sacerdote. O cara de intimidade tem treta com sexualidade. Puxava a corda, se ele não respondesse, puxava só o defunto. Ninguém entra na presença dele desse jeito. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Ninguém peca para cair. Todo mundo cai primeiro e depois não suporta e peca. Como é que faz para eu me livrar desse pecado? Então, para o pecado perder força, você tem que assumir o governo. E aí, você precisa de enxergar o que esse pecado está te oferecendo. Alguém escreveu ali, acho que estou entendendo. É bonito demais de ver um ignorante falando. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Meu Deus, até a pedra fala e você tem a capacidade de falar também. Vamos ouvir você. O que é ser santo? Santo é separado. É uma coisa muito forte que você tem guardado no seu coração. Você ouviu ontem, Adonis, que eu falei do santo, da Igreja Católica? Nossa, você deve ter passado mal. Vamos lá. Por que que a Igreja Católica, ela santifica certas pessoas?
Alguém sabe ou não? Vou te contar um segredo. Todo santo baixa o céu na terra. Aí o protestante ou qualquer outra pessoa fala, eu não concordo com o santo. Deixa eu explicar aqui o que a igreja faz. A igreja faz um trabalho sério. A igreja católica cientificamente comprova que uma pessoa produz o céu na terra. Cientificamente, tá? O que acontece? Você não vai ser íntimo de Deus se você não ficar perto de alguém íntimo. Estamos falando de gente normal, tá? Todo íntimo tem a chave da intimidade. Todo íntimo que chega diante da presença de Deus, ele tem uma chave que é só ficar perto dele que você consegue chegar na intimidade. Por que que a igreja santifica algumas pessoas? Porque essas pessoas são realmente íntimas e foi comprovado cientificamente. Não tem canonização na igreja católica se não tiver comprovação clara, científica. Então, qual que é o problema? Ao invés das pessoas chegarem perto da frequência e falar, é assim que ela faz, elas começam a venerar. E ao invés de olharem para elas com mais facilidade para adentrar na presença de Deus, eles começam a idolatrar a pessoa. Oh, meu Deus, não era isso que era para fazer, não. Era para olhar para a pessoa que foi santificada e falar, vamos estudar a vida dela. O que que ela fez? O que que ela ouviu de Deus que eu não ouvi? Era só para chegar pertinho. Só que aí a pessoa, ela ao invés de fazer isso, ela idolatra, ela cria um bezerro de ouro humano. Transforma a pessoa numa estátua e aquela estátua ela parece que através da estátua acessa alguma coisa. Deus falou nos 10 mandamentos, não fará para ti nem imagem, nem escultura. Era só para modelar, era só para olhar a pessoa e falar como você fez para ter uma vida digna de chegar na presença dele. Eu queria só chegar perto. Deixa eu te falar, você quer chegar em algum lugar? Ande com íntimos. Nessa garagem minha aqui, teve uma vigília que durou das 8 da noite às 6 da manhã. E que tinha de gente aqui que eu nunca vi na minha vida. Eu comecei a olhar e parei e pensei, por que essa pessoa está fazendo isso? O que essa pessoa vai fazer dentro da minha garagem? Aí eu olhava, eu via ela conversando com um íntimo meu. Aí eu ria, porque eu vi o senhor falando no meu coração. Não precisa de ser seu amigo para entrar na sua casa, precisa ser íntimo do íntimo. Seja o meu íntimo que atrai as pessoas para minha presença. Eu fiquei quebrado. Eu estou sentado na minha mesa de jantar, de vez em quando aparecem as crianças que eu nunca vi na minha vida. Aí eu falo, de onde você saiu, filho? Eu sou amigo do seu filho. Quem é seu pai? Aí eu olho e falo, ele está com alguém íntimo. Meu filho tem o poder de colocar pessoas na mesa. Íntimo do íntimo. Segura essa no peito. Amigo do filho, acessa. Quem é amigo do meu filho, acessa o pai do meu filho. Apocalipse 3:21, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Não me tenha como ídolo. O Pablo Marçal está falando. Porque senão você está afastado da presença dele. Não ache que eu sou espetacular, senão você não tem lugar de intimidade com ele. Se você achar isso, seu cérebro te bloqueia. Então você tem que ser íntimo do íntimo. Aí a pessoa fala, Marçal, qual o santo da igreja que você modela? Eu sou santo. Porque a Bíblia fala, sede santos. E aí qual o problema? Quando você vê alguém que realmente é santo diante de Deus, ao invés de você modelar ele, acessar ele, para ele te levar na mesa de jantar, ou para ele entrar na garagem onde está rolando o negócio, você fala, não sou digno. Eu não, isso é só para quem é muito top. Não, era só para você chegar diante de Deus. Tô achando bonito alguns católicos falando ali, sou católico e nunca ouvi isso. Pois então, meu irmão, vai fazendo pergunta para entender tudo que faz a formação das coisas. As pessoas querem idolatrar as pessoas, é para não cair, é para não ter que fazer. E o que, que o diabo faz? O diabo adora quando vê você idolatrando uma pessoa. Porque ele fala, é mesmo, essa coisa é dele, porque ele é escolhido. Você não. Você não. Pelo amor de Deus, você é imagem e semelhança do Criador, você não pode nunca adorar uma pessoa. Você acredita que o próprio João chegou diante do anjo do Apocalipse e já queria curvar diante do anjo? O que, que o anjo falou? Para com isso aí, moço, eu estou aqui, eu sou seu conservo. Para com isso. João venera anjo em Apocalipse. Não, deixa eu te falar. Depois que eu tive essa compreensão, eu falei, não curvo para ninguém. Não tem conversa. Apocalipse 22:8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse, não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas,
e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então ele me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Vocês pegaram esse código ou não? Oh, a palavra vai te livrar da morte. A palavra vai te livrar da morte. O que vai acontecer? Se você conhecer ela, você está em paz, meu irmãozão, minha irmãzinha, ou irmãzona. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto... Peraí, você que está me contando é um anjo que é íntimo da região celestial. Eu vou ter... Ó, o que o João fala? Mano, meu braço arrepiado aqui, não vai sobrar nada aqui. Ó. O João vindo o anjo, dando declarações para ele, ele fala o quê? Eu, João, íntimo de Jesus, quando vejo a região celestial, eu vejo o anjo que me contou, eu prostrei para adorá-lo. O João, imagina você, presta atenção, que eu estou te falando que frequência que é essa. O João, que era o mais chegado de Jesus, o João que foi lá no terceiro céu enxergar as coisas, o João que sabia de tudo, ouviu da boca de Jesus o que ele fez, eu vou prostrar, eu vou adorar esse anjo. Aí o anjo... Contudo, ele me disse, não faça isso. Sou um servo como você. E os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então ele me disse, essa palavra aí não pode ser selada. Mostra isso para todo mundo. Ah, se você não entendeu isso, por isso é um derrotado. Ou melhor, era derrotado. Você não tem que curvar para ninguém. Benditos os homens e as mulheres que foram santificadas, que foram canonizadas pela Igreja Católica. Sabe por quê? Porque eles têm comprovação científica de alguém que tem intimidade com Deus. E o mundo odeia isso. Só que a ignorância de alguns protestantes só sabe bater nas pessoas, porque a intenção da igreja nunca foi fazer uma estátua de nenhum deles. A questão da estátua está na idolatria de cada cultura. Maria tem 2.000 estátuas representando ela. Uma tem que estar certa e todas erradas, né? As outras todas erradas, certo? Quem é Maria? A mulher mais santa que já pisou na terra. Nem ela é digna de adoração. Nós só adoramos a Deus. Porque o João foi adorar um anjo que deu recado para ele e ele foi repreendido. Nós somos servos uns dos outros. Não há mulher mais poderosa na terra do que essa Maria. Marçal, isso é idolatria. Não é. Deus escolheu ela para a terceira pessoa da Trindade descer aqui. Alguém perguntou, como é que faz para ser santo? Seja separado por Deus. Somente adore a Deus. Ponto. Por que existe esse tanto de ateu? Porque nós, que somos cristãos, parecemos um bando de retardados, adorando um bezerro de ouro no meio do deserto. Eles olham para nós e falam, tem que ser muito burro para fazer isso. É por isso que muitos estão com corações fechados. Coloca uma coisa na sua cabeça. Solta seu coração. Se está difícil chegar na intimidade com Deus, acha um santo pelo caminho, um separado. Fala uma coisa. Eu estou disponível. Todo dia de madrugada para te falar. Eu sou santo. Só quem mora na intimidade com Deus tem coragem de falar. Não consegue achar ele? Fala comigo. Não consegue chegar no lugar, num santo lugar? Vai comigo, que eu te levo. Eu não estou brincando, não. Por isso que Paulo falou assim, Adonis, ó. Sede imitadores de Cristo. Se não tiver como, irmão, pode me imitar, que é o que eu estou fazendo. Uma pessoa que é íntima pode falar desse jeito, que ele tem livre acesso para falar. Não é só o Paulo, é qualquer um que é íntimo. Então, todos vão escrever assim, eu sou íntimo de Deus. Depois você vai escrever, eu sou santo. Alguém falou, santo é ser simples. Essa é a frequência. Simplesmente aquilo que Deus te chamou. Só isso. Isso é ser santo. Meu Deus, que palavra é essa?
Então, agora nós vamos ler a palavra depois de 49 minutos. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Não tem um propósito. Quando Deus faz um animal astuto, você vai escrever na sua anotação assim, ó, cada animal tem uma qualidade. A da serpente é a astúcia. Não contaram com a minha astúcia? Já viu o Chapolin Colorado falando isso ou não? Você acha que é de graça, né? A astúcia desvia o foco de qualquer pessoa. A pessoa astuta, ela persuade e dissuade. O astuto é uma máquina. Marçal, você conhece alguém? Aqui. Se você estiver na minha frente, eu desfaço o que você está pensando ou faço você pensar. Aí você fala, eu estou com medo de você. É bom que você tenha mesmo. Porque se eu virar uma pessoa do mal, eu te levo para lá. O que você está falando, Marçal? Nem era para a gente estar conversando assim, mas essa intimidade de acordar todo dia junto é terrível, né? Como é que eu te explico? Se eu decair da intimidade com Deus, eu te levo para qualquer lugar. Sabe por quê? Astúcia. Se você estiver na minha frente, sem dinheiro, eu convenço você a entrar no MEDP. Não tem como você correr da minha frente. Não corre. Só se eu poupar a sua alma. O que é isso? A bendita da astúcia. Eu não estou de brincadeira, eu estou abrindo um jogo com você. O astuto, ele é uma máquina. E Deus, e Jesus falou para quê? Sedes astutos como a serpente. Se você entender esse recado, tá feito. Você vai anotar assim, ó. Ó, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como a pomba. Como é que é tão violenta essa passagem em Mateus 10:16? Simples como a pomba, olhar voluntário. Sabe de onde que eu tiro o negócio do olhar voluntário? Daqui. Da simplicidade. Aham. A simplicidade produz olhar voluntário. Não tem uma alma que não é ganhada com esse olhar. Não tem como. E ao mesmo tempo, na hora que você precisa virar o olhar, seu olhar é de tubarão, astuto, de serpente. Você já dá uma parada depois, dá uma pesquisada no olhar da serpente. A serpente que tem veneno é triangular o olho. Vocês sabiam disso? Tem alguém aqui nesse lugar aqui que sabe disso? O olhar da serpente, que é venenosa, é triangular. Aqui não tem veneno, que a maioria não tem isso. Você olha lá, escame no olho. Olha onde que está o segredo da astúcia de uma serpente. No olho. Nossa, o dia que eu descobri isso, eu pirei. E aonde que está o olho de um cordeiro? Alguém aqui já sacrificou um cordeiro? Não. Não, moço. Aprende isso. Olha para o olho de uma serpente, olha para o olho de um cordeiro. Olhar voluntário, de alguém que não arrega para o sacrifício. E a serpente que nunca vai arregar para o ataque. O que Jesus está ensinando? O que é oferta e o que é sacrifício. Dá para entender o que eu estou falando, não? Olhar de serpente, ataque. Olhar de uma pomba, sacrifício. Olha que louco. Você olha para a serpente, olhar para a ovelha e para a pomba, mesmo olhar, voluntário. De alguém que está na guerra e fala, pode custar a minha vida. Simplicidade extrema. Olha para outra, sagacidade. Tem animais que você tem medo e tem animais que você não tem medo. Tem gente que não tem medo de animais que são realmente perigosos por conta do olhar que o animal produz de simplicidade. Olha que louco. Uma criança pequena, como ela não tem sagacidade, você pode dar uma cobra na mão dela, que ela brinca com a cobra de boa. Zero problema para ela. Ai, vai dar tudo certo a sua vida, viu? Você está no lugar certo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Agora, fez sentido o versículo agora ou não? E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Quer pegar um código? Deus colocou simplicidade da mulher e sagacidade no homem. Por que que a serpente que era sagaz não atacou o homem, atacou a mulher? Porque a mulher era simples e o homem não. O homem foi chamado para guardar o jardim, o homem foi chamado para lavrar a terra. Então, o que que o serpente vai fazer com Adão? Não vai falar com Adão, porque Adão é veaco. O normal seria que seu marido fosse o astuto e você a simplicidade. É por isso que vocês dois juntos têm os dois olhares.
que a serpente que é astuta fez? Eu não vou mexer com o homem, Deus me livre, o homem que pôs nome em mim, ele sabe que eu sou astuto. Olha só, não está declarado no versículo 1 do capítulo 3 que a serpente era o animal mais astuto de todos? Você acha que o Adão não sabia disso? O Adão sabia, foi ele que pôs o nome nela. O nome é dado de acordo com o sentimento que a pessoa tem. Então, na hora que ele viu a serpente, ele falou, essa coisa é uma coisa bem sagaz. Vou colocar o nome de serpente. Você é louco, moço. Nunca que a serpente ia vir do Adão. Nunca. Não é que você... mas a mulher, ela é boba. Né? Não, ela é simples. Presta atenção. A mulher é tão simples que ela não vê perigo. Nós vemos. Claro que tem mulheres que fazem três papéis e vivem por 20 pessoas, que essas mulheres sabem mais do que o oráculo. Só que o papel da mulher é de simplicidade, ela não vê maldade. Quem vê maldade? O homem. Nossa, eu acho isso doido demais. Se você olhar a raiz das coisas, você vai perceber algo impressionante. Você vai ver que a serpente, que significa arrastar-se, ela vem em encontro do lado de um casal, só que daquela banda, que é a banda da simplicidade. E aí ela entra com diálogo. Não é porque a mulher chegou depois, é porque é simples. Nitidamente, o Adão tinha mais intimidade com Deus. Não fica chateadinho, não é guerra de perereca com o pipiu aqui, não. Tá? Para com isso aí. Nitidamente, ele tinha mais tempo com Deus. Nitidamente, ele foi comissionado para mais coisas. E aí, o que acontece? A serpente é sagaz, irmão. Como é que eu vou invadir o cara que tem intimidade? Não tem. Deixa eu contar um segredo para vocês. É difícil você me ver doente nesses últimos 10 anos. Mas eu sempre vejo alguém rodeando aqui em casa para atacar alguém. Isso é muito louco. Qual que é o segredo de um ser astuto como a serpente? Como eu não consigo picar o Marçal, eu tenho que ficar rodando em volta dele para parar ele. Eu tenho que tocar em alguém que não é íntimo. Eu tenho que tocar em alguém. Eu tenho que tocar em alguém que está em volta dele, mas que não tem essa intimidade com Deus, porque ele na intimidade eu não consigo tocar nele. Deixa eu contar um segredo. Não tem como ninguém tocar em você, você estando íntimo. O que o diabo quer? Ele quer te tirar devagar da intimidade, atribulando uma pessoa em volta, porque aí você fica desprotegido. Não tá fazendo sentido pra você, não? Emocionalmente você não tem nenhum tipo de doença, nada, você é uma máquina, mas ele te tira, te atrai pra uma coisa, você lentamente vai saindo e ele vai arrumar doenças pra você de alguma forma. Por que que a gente tem que guardar os nossos? Porque o diabo não entra de jeito nenhum na cabeça do íntimo. Mas o íntimo do íntimo que tá desguarnecido, tá do lado de fora, rapidinho ele pega. Acabou. Ele pega às vezes o nosso pai, a nossa mãe, pega os nossos filhos. Por que que pega? Porque tem gente que não fica na intimidade, mas é íntimo seu. Olha aqui. É muito doido. Às vezes um filho tá tossindo, rapaz, eu levanto da minha cama pisando tão forte. E eu vou lá e falo, com base na intimidade que eu tenho com o Senhor, não toque em ninguém nesse lugar. Eu oro, a Carol sempre fala, você tem que orar, porque essa oração sua é pior do que qualquer remédio que eu já vi. O pau quebra. Sabe por quê? Quem é íntimo tem poder para remover as trevas de qualquer lugar. O bom é que a gente andou um versículo, mas vai dar certo. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Olha só, querendo mostrar intimidade. Olha o que a serpente falou. Eu estava no dia que Deus falou para Adão. Você não estava, então eu vou te mostrar o que ele falou. Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não falou isso?
Versículo 2: E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quem que era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. Olha o que a serpente fez. Falou uma verdade, mostrando intimidade na conversa, e mudou a árvore de lugar. Essa aqui vocês não sabem. Ela falou uma verdade, mas produziu um engano no meio da fala. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente aquela mente, ó, não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela tentou anular o efeito, a serpente, usando a própria palavra que Deus usou. Então ela produziu um engano. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A gente tem que parar aqui, senão nós vamos fazer doideira. Olha que louco. A árvore da vida tem que ser o centro do seu coração. O diabo tirou o centro do coração de Eva. Presta atenção, ela colocou no centro. Presta atenção, por que nós somos cristocêntricos? Não tô nem aí o que você faz de comportamento, o que você peca, não é da minha conta, mas da minha conta é, se eu paro para te ouvir e vejo que Jesus não é o centro do jardim na sua vida, que é o centro do seu coração, eu paro de te ouvir. Eu não sei se você entendeu. O que o diabo fez? O diabo astuto demais falou, essa é a árvore do centro. Ou seja, quando você perde a árvore da vida no centro do seu coração, você vai pôr a árvore do conhecimento do bem e do mal no seu coração. Vocês não pegaram essa, não? Tem um painel de LED não para fazer o putz? Quando você troca o centro do coração, você mudou todo o eixo da sua vida. O que está no centro do seu coração? Era a árvore da vida. Aí o que aconteceu? Ela vem e solta no peito dela assim, ó. Vamos tirar a árvore da vida do centro e vamos colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém está perguntando, e por que ele comeu? Essa é a parte doida da vida que você vai ver que eu vou te falar. Se a Carol comesse e tivesse que ir embora, eu ia comer também. Se eu nasci para dar a vida por ela, ela não ia embora sozinha. Se um erro dela fizesse ela se lascar, eu iria junto. Quem é casado de verdade sabe por que eu estou falando. Tem gente que é tão marica que a esposa ia comer a árvore e ia falar assim, Deus não, opa, parou, pode levar ela, eu não, eu vou ficar aqui. Prefiro ficar sem mulher, mas no jardim. Não, Adão era homem. E por mais que ele não estava cultivando o jardim direito, ele falou, ela comeu, eu vou ter que ir junto. Ele sabia que comer aquilo ia dar ruim. Para quem não entende, apesar da Eva ter falhado, Adão foi fiel. O Adão falou, dá esse trem aí. Você sabe que nós vamos rodar, né? Mas nós vamos rodar junto. Isso é loucura. Posso falar? Se o homem come e a mulher não, a mulher ia ficar lá no jardim, nós estávamos rodando. Gente, não é questão de brigar, é questão de alguém foi chamado para morrer pelo outro. Deus não falou nenhuma vez na palavra para a mulher morrer pelo homem, mas falou todas as vezes para o homem morrer pela esposa. Por isso tem que suportar tudo, irmão. Qual que é a tentativa do diabo? Se Deus chamou você para morrer pela esposa, ele vai fazer você ser um cara grosseiro, malvado. Ele vai fazer com que você, ao invés de morrer por ela, tente matar ela. Presta atenção, pega esse código aqui. Ó. Se Deus chamou você para morrer pela sua mulher, a vontade que você vai ter, se você não cumprir o chamado que ele te deu, é o contrário, é matar ela. Você vai querer matar ela nos sentimentos dela, você vai querer matar ela em tudo, em todas as esferas. Chegar por último, você vai acabar arrancando a vida dela. Você está entendendo? Por que um monte de homem bate mulher? Porque esse homem está muito longe daquilo que Deus chamou, que era morrer pela mulher. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar calar ela, ele vai tentar suprimir ela, ele vai fazer o contrário do que Deus chamou. E o diabo olha e fala, filho amado, é isso que eu te chamei, foi para bater nela. Eu te chamei, foi para calar ela. Eu te chamei, foi para oprimir ela. Eu te chamei, foi para criar toda sorte de maledicência na vida dela. Não, eu não quero que você morra por ela. Como assim morrer?
Tá tão bonito esse movimento Red Pill, que os homens, eles acham que nenhuma mulher presta. O diabo fala, filho, quem te deu essa pílula vermelha sou eu. Ela tá lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém escreveu, respeito, mas não faz sentido isso, Pablo. Jairo Carrara, ele escreveu, respeito, mas não faz sentido. Carrara, quando você é um menino igual você, você nunca vai entender um papo de um homem. Quando você chegar a ser homem, você nunca vai entender um ser espiritual que tem intimidade, porque você está falando do lugar que você vive no pecado e na maldade e deve estar beirando a morte. Como você vem falar para mim que você respeita, mas não concorda? Quem está falando que essa palavra é minha? Se essa palavra fosse minha, você acha que eu ia acordar às 5 horas da manhã para falar ela para você? Como assim você respeita, mas não concorda? Quem é você agora, nesse exato momento, diante de Deus? Se você estivesse no mesmo lugar que eu, acaso você estaria aqui me ouvindo? Não, você estaria acordando e levantando uma geração. E você veio aqui achando que existe linha no contrato para que você possa acrescentar? Eu não estou aqui te falando de coisa minha, estou te mostrando um contrato de adesão para a eternidade. Ou você assina ou você corre. E seu cérebro preferiu correr. Só que você quis mostrar que você me respeita, mas não concorda com Deus. Se você não concorda com ele, não precisa me respeitar. Vá cuidar da sua vida. Alguém escreveu ali, né? Ei, dá 6 horas da manhã. Deu para ver que tem 6 horas da manhã. Que esse povo louco já começa a acordar. Às 5 eles não acordam, mas às 6 eles começam a aparecer. Volta para dormir, filho. Alguém escreveu assim, você tá ganhando para isso, charlatão. Olha que dó que dá de ver um espírito com falta de sintonia na legislação penal do país. Pede perdão agora, senão você vai receber um processo. Sabe por quê? Porque você precisa ter uma alma atribulada primeiro para depois se amadurecer. Você acordou para caçar um processo e perder 50 mil para mim, porque você está dentro de uma live que eu não te chamei e você está produzindo um crime. Artigo 138 do Código Penal. Ou você pede agora, ou então você está ferrado. Você entende? Você é muito bem-vindo aqui. Até a sua tolice é bem-vinda. Só que ela não consegue caminhar junto por uns 10 minutos. Eu sei que você chegou agora na live. Se tivesse desde cedo, você estava chorando. Essa galera do mal, a gente precisa tratar com misericórdia e compaixão. Mas quando a maldade quer prevalecer, nós temos que bater duro nela. Duro. Alguém escreveu ali. Desculpa, senhor. Tá desculpado. Minimamente você conheceu a lei. Eu fiquei 5 anos para aprender. Você aprendeu em 1 minuto. Pelo menos você mostrou que você é uma pessoa do bem. Tá perdoado. Tá bom? Mas das 6 horas da manhã começa a chegar esse povo. O povo da Rádio AM. Nós estamos em FM, os caras querem convencer nós de alguma coisa. Ah, foi bom essa astúcia, né? Se aprender a ser astuto é diferente. Vamos fazer uma mentalização? Porque a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Posso dar um espólio para você? Um espólio? Espólio não. Espólio é espólio. Não é spoiler. É espólio. Espólio é riqueza. Eu tenho que te contar uma coisa que você vai passar mal. Olha isso aqui. Versículo 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha o que Deus soltou aqui, irmão. A serpente falou 99% das coisas verdade. Ela disse assim, Deus sabe que você vai virar um deles, é por isso que eles não querem que você coma. Olha o que está escrito aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Fica com essa aí para essa semana, tá bom? Existe um plano naquela árvore. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Você sabe o que é o espírito de engano? O espírito de engano te confunde com 99% da verdade e mete 1% do inferno no meio da mensagem. Para quem não pegou, acabou de aprender agora. É por isso que a gente fala assim, eis que te digo, Jesus está mandando falar. E às vezes 99% bate. Mas aquela pessoa do inferno enfia uma mensagem desgraçada no meio disso. Tem gente escrevendo em Marçal 2026. Faz favor, só ver se você escreveu meu nome. Escreve um 8 deitado na frente. Marçal eternamente. Pacto de Abraão. Eu não sou feito para um ano, sou feito para eternidade. Então não é um ano que me define. Pega o código. Vamos mentalizar.
Eu tenho que entrar numa próxima mentoria aqui. Agora vocês que não fazem parte de nenhum grupo nosso vão cuidar da vida de vocês, tá bom? Respira fundo. Uma hora nós vamos terminar a Gênesis. Fecha os olhos. Pai, a ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado porque a palavra é viva. Acabei de provar isso agora. Ah, como é bom saber que a potência da palavra é viva, mas precisa de alguém vivo declarando ela. Senão ela parece um texto. E muitos morrem sem fazer o texto ganhar vida. Eu te agradeço, porque eu senti uma vida nova agora. Eu senti uma frequência nova agora. Eu senti um transbordo novo agora. Muitas coisas que levaram anos para se encaixar, levaram minutos hoje na vida de algumas pessoas para se encaixar. Isso é muito bom. Te agradeço, porque tem gente disponível e o Senhor me deu disposição. Esse encontro produz explosões no mundo espiritual. Que o Senhor abençoe essa semana dessas pessoas, que elas sejam amadas, que elas sejam fortes e corajosas no Senhor, em nome de Jesus. Venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, porque no céu está funcionando redondo. E vai funcionar aqui também, porque nós estamos aqui, Senhor. Nós somos a sua palavra em ação. Considere feito aquilo que o Senhor nos chamou. Abra o sorriso, fala, já é, esfrega essas mãozinhas de vamos tocar o terror na terra. O que é a parada? A parada é muito simples. Você precisa tomar postura. E eu vou falar em 1 minuto algo que você precisa de ouvir, tá? Se você souber o que eu carrego, você vai parar o que você está fazendo e vai colar rapidamente. Não fica chateadinho não, tá? Não é para todo mundo e não é para qualquer um. É para quem quer deixar de ser qualquer um. Como eu disse, 1 minuto, falta 40 segundos. Vou te falar algo. Cruza meu caminho 2 dias para você ver que esse celular seu lacrado. Se eu não vou triturar essa mente sua. Se eu não vou desmontar esse cérebro inteiro. Se eu não vou ativar essa identidade sua, clarificar esse propósito e não vou entregar você em 48 horas na frequência do reinante. É isso que é o método IP. Quem já fez o método IP, escreve assim, eu já fiz o IP. Quem vai nessa turma amanhã? Amanhã, às 8 da manhã, estaremos juntos. Marçal, você que não sabe onde eu tô. Se você soubesse o que eu carrego, se eu estivesse na Estação Espacial Internacional, você ia descer dela rapidinho para me encontrar. Você tá na Terra? Tá fácil. Então o segredo é o seguinte, entra aí, metodip.com.br, se não conseguir por ali, vai no Instagram, Pablo Marçal 1 e cai para dentro. Essa é a turma 160 e você vai escrever o quê? Escreve assim, ó, tô dentro. Fechou? Agora, quer deixar de ser qualquer um? Chegou sua hora. Vai ter uma viagem para Israel também. Você que quer mais tempo de intimidade ainda, vai na viagem. Viagem nós vamos passar 7 dias juntos. Aí, ó. Tamo junto. Tá bom? Beijo no seu coração e é nóis. Mas eu não quero nada. Vai acompanhando aí de manhã, uma hora você